Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tô aqui dessa vez pra gente falar sobre um malvadão, aquele que tem fama de malvado aí no Zodíaco. Quem que é? Qual é o primeiro que vem à mente pra você? Vamos falar sobre Saturno retrógrado no signo de Peixes, porque sim, ele tá retrógrado, a gente sabe, porém ele vai voltar para o signo de Peixes no dia 1º de setembro, que já tá aí, né, gente? Feliz Natal pra vocês, sabe assim, quando chega perto de outubro, que é o meu aniversário, inclusive, tá? Aceito lembrancinhas, presentes e boas vibrações, principalmente. Quando chega próximo ao meu aniversário, pra mim é sempre fim do ano, acabou, entendeu? Porque assim, ó, é um pulo, né? O mês mais longo do ano, que é agosto, já tá acabando, não é mesmo? Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Então a gente vai falar da retrogradação de Saturno no signo de Peixes e o que ele vai trazer pra gente, quais são as possibilidades aí de acordo com o seu ascendente, o que a gente pode esperar. É muito importante a gente falar sobre isso, porque Saturno só vai voltar para Peixes daqui a aproximadamente 30 anos, né? É tempo pra caceta. Então vamos entender qual é a promessa, entre aspas, né? Quais são as tendências, o que a gente vai resgatar, quais são os pontos ali que a gente ainda precisa dar uma olhada para poder fechar a porta com concreto, o que ele vai trazer pra gente, tá? Mas eu nem me apresentei, né? Então, se você nunca me viu, se você tá caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Daniele Peixoto, sou astróloga kármica, consteladora familiar e professora de astrologia. Aproveita e me segue lá no Instagram, fica aqui, ó, o meu @, entra lá no Insta pra gente ficar um pouco mais próximos. Vou deixar aqui também o QR Code para você ingressar no meu grupo fechado de astrologia, o Astroconhecimento. Lá sempre mando informações em primeira mão. A galera fica sabendo aí dos movimentos cósmicos e astrológicos com antecedência para se preparar. Fica sabendo sobre os meus workshops, lançamento de curso, enfim, tudo por lá primeiro. Então, se você quer saber em primeira mão, entra lá no grupo, tá bom? Vamos então falar sobre esse período, né, que vai do dia 1º de setembro até o dia 27 de novembro, é o período de retrogradação de Saturno em Peixes, né, quando ele estará transitando retrógrado nesse signo, e ele volta para Áries só em fevereiro de 2026. Então a gente vai trabalhar esses temas aí de setembro a fevereiro de 2026, sendo que até dia 27 de novembro ele estará retrógrado nesse signo. Portanto, falando sobre revisões, toda retrogradação de um planeta traz ali temas que já foram olhados em alguma medida, mas que ficaram no meio do caminho, em que precisam ser resgatados, reequalizados, né? Botar os pinguinhos nos is, tá? Vamos lá então. Graus, importante falar sobre os graus, né? Quais são os graus que ele vai transitar, né, em Peixes? De 29,59 até o grau 25, tá? Esse é o percurso que ele vai fazer retrógrado. Se você tem ascendente no signo de Áries, essa retrogradação, esse retorno de Saturno vai se dar na sua casa 12, que é um setor que fala de inconsciente, processos psíquicos, resquícios que nós trazemos de outras vidas, né? A casa 12 é um grande baú de memórias de vidas passadas, muitas coisas ficam impregnadas ali dentro. Ali também tem-se a sua vida intrauterina, quando a sua mãe estava grávida de você. A casa 12, ela representa esses temas, fala de processos ligados ao âmbito do subjetivo, imponderável, espiritualidade, enfim, sobre todos esses temas. Saturno, voltando à sua casa 12, vai tirar algumas coisinhas ali de dentro desse baú. Algumas coisinhas que talvez você tenha remexido um tanto, né? Lá desde do começo de 2023, que foi quando ele entrou no signo de Peixes. Então, observem que questões que você já vem lidando desde o ano de 2023, elas ainda precisam ser melhor reajustadas. É por isso que ele está voltando. Ele está voltando para que ele possa, de fato, fechar a porta em definitivo e voltar a Peixe só daqui a 30 anos, né? Então, a gente está falando para você que tem ascendente no signo de Áries, que talvez algumas coisas ligadas ao seu inconsciente, alguns medos, algumas sensações de bloqueio, alguns traumas, alguns processos que te mobilizam internamente e que você não sabe nem muito bem por que aquilo ali está acontecendo, vão ser remexidos nesse momento. Você vai precisar
reviver essas questões e entender o que dentro de você eventualmente ainda está te prendendo e te impedindo de moldar, de dar forma, né? Saturno molda, dá forma, é um planeta que é o último visível a olho nu, ele fala sobre limite. Então, o que ainda está te faltando olhar para que você consiga dar forma a uma nova expressão pessoal? Porque quando esse Saturno entrar em definitivo em Áries, né, o que você teve agora foi um preview de uma nova roupagem que você vai vestir, de novas possibilidades, de novas responsabilidades, de um novo posicionamento perante a vida. Então, o que será que de repente ainda está te impedindo em termos inconscientes? O que ainda precisa ser melhor elaborado? Me parece que talvez você tenha feito algum processo de encerramento, algum novo início se deu para você com esse Saturno chegando ali no signo de Áries e trazendo alguns movimentos importantes, né, em termos de percepção de si mesmo, em termos de coragem, de iniciativa e de encerrar ciclos. E por falar em encerrar ciclos, a casa 12 é uma casa que fala de finalizações. Então talvez algumas finalizações nesse âmbito precisem acontecer para que de fato você consiga sustentar uma nova imagem, um novo eu, que você vai dar forma, que você vai moldar nos próximos aí 2 anos e meio, né? Que é o período que Saturno vai ficar no signo de Áries, tá? Se você tem ascendente no signo de Touro, estamos falando de Saturno transitando na sua casa 11, né? O retorno de Saturno na sua casa 11. A casa 11 é um setor que fala de projetos para o futuro, que fala de amigos, de grupos, de tribos, dos lugares dos quais a gente faz parte. Dos lugares dos quais a gente faz parte num sentido maior, né? Se lá na casa 5 eu tenho os meus projetos pessoais, eu tenho o meu ego, a minha individualidade, a minha criatividade, a minha expressão pessoal, na casa 11, que é a oposta à casa 5, eu tenho a correlação de quem eu sou e do que eu trago dentro de mim e como isso pode ser contribuição para algo maior do que eu, lá na casa 11. Como é que isso pode, de alguma maneira, trazer benefícios para a sociedade como um todo. E aí é por isso que a gente tem ali o futuro, os projetos para o futuro, né? A partir do meu lado pessoal, eu entrego algo que vá agregar, algo que vá contribuir. E esse Saturno passando por ali desde 2023, né? Quando ele estava em Peixes antes dessa entrada aí no signo de Áries, ele provavelmente selecionou muito as suas amizades. Você pode ter tido algumas finalizações de ciclo em termos de amizade, algumas pessoas deixaram de fazer parte porque a sintonia já não batia, porque não dava mais liga, porque perdeu a graça, perdeu a conexão e porque a vida é feita de processos e de ciclos e algo pode ter se desfeito durante essa temporada de Saturno ali em Peixes. Também é verdade que ele pode ter trazido algumas pessoas mais velhas, né, para o seu convívio. Mais velhas em termos cronológicos mesmo, de idade, ou que de alguma maneira você talvez tenha enxergado nelas esse senso de responsabilidade e compromisso. E que elas tinham algo a te ensinar, e que de alguma maneira elas podiam ser mestres para você. E agora, com essa retrogradação, talvez algumas pessoas do seu passado voltem. Talvez algumas pessoas elas retornem para o seu convívio. Seja porque ficou algo ali pendente, que você precisa fazer alguma parada de aresta, alguma coisa não está bem equalizada, não está bem fincada ainda, e você precisa olhar melhor para isso, precisa entender melhor o que ficou pendente. Seja porque você talvez precise justamente desse reencontro, dessa reaproximação em alguma medida, para que você entenda processos seus internos desse Saturno na 12, em Áries, que ele vai começar a te trazer, cavucar o seu baú, para que você entenda o que ainda dentro de você te impede de assumir o seu poder pessoal com esse Plutão lá em Aquário, na sua casa 10, tá? Se você tem ascendente no signo de Gêmeos, a gente está falando de Saturno retornando à casa 10 do seu mapa. O que significa dizer que aí desde há uns 2 anos e meio, lá, desde abril de 2026, salvo engano, foi quando ele entrou no signo de Peixes, mas ali do começo de 2026, ele trouxe para você a necessidade de reestruturar a sua carreira, o seu caminho para o futuro, o legado,
a sua construção social, a sua reputação, a sua imagem social. Muito provavelmente você vem tendo algumas conturbações no processo relacionado a trabalho, carreira, né? O que você quer, o que faz sentido para você, algumas crises, inclusive, dentro desse processo. E talvez você ache que a coisa ela já está meio que solucionada, né? Não, o caminho é esse aqui mesmo, isso que eu estava fazendo, eu botei uma pedra em cima, botei um ponto final e foi definitivo, mas ainda não foi. Esse Saturno retornando à sua casa 10 mostra que ainda tem algumas coisas relacionadas a esse âmbito que você precisa avaliar melhor. Talvez você achasse que dava para fazer uma transição de carreira, mas ainda não era o momento ideal, não era o momento oportuno. Talvez você se confronte com a necessidade de avaliar internamente, né, aquilo que você quer, aquilo que você enxerga enquanto magia e conexão com algo maior e mais elevado, que já veio surgindo para você nos últimos anos, porque o Netuno ficou um tempão aí na sua casa 10, né, em Peixes. E aí você agora vai ter que olhar e falar assim, tá, isso aqui eu já não sinto mais conexão, eu já não quero mais, eu tô buscando, eu tô me remexendo, eu tô sentindo uma insatisfação, tô sentindo até uma trava nesse contexto, nessa dinâmica toda, e preciso fazer algo diante disso. E comecei a me mexer. E você vai se mexer muito, porque o Urano, né, tá no seu ascendente. Talvez não tenha chego no grau do seu ascendente ainda, mas ele já está no signo de Gêmeos, né? Depende do grau. Aqui a gente está falando de um panorama sempre pensando em signos inteiros, tá, gente? Então, se eventualmente o seu ascendente ele abre muito depois do início do signo, então vale você observar e escutar aqui o ascendente anterior. E o oposto também é verdade. Se ele abre lá já quase para o final do signo, aí vale você escutar as tendências para o signo seguinte, porque talvez isso te traga um panorama melhor, visto que o grau ele vai impactar se esse planeta já está ativando ou não a energia dessa casa para você, tá bom? Então, o Urano ali em Gêmeos, a proposta dele realmente vai ser que você se reinvente, que você saia do status quo, que você transgrida, né, o processo que já está dado. E para isso você vai ter que tirar muitas couraças de si mesmo. Talvez você se veja muito impaciente, muito irritadiço com você, com o outro, porque tem também uma sensação de aprisionamento em alguma medida, tem uma sensação de bloqueio, de trava, que esse Saturno ele acaba por trazer. E ele vai te questionar, né? Olha, você quer isso? Tá bom, mas qual é o caminho que você está fazendo para isso? Qual é o movimento? Isso é factível? Isso é aplicável? Você vai dar conta de assumir as consequências dessa escolha? De iniciar, de repente, um novo percurso profissional, de esperar o tempo para ter o reconhecimento e o ganho, o retorno financeiro por esse novo percurso profissional ao qual você está se afinando no momento, né? E é claro que também a gente pode pensar que esse Saturno ali talvez traga para você, ou tenha trazido aí nos últimos anos, um reconhecimento pelo seu trabalho. Pela construção do que você fez. Eu não sei se você ainda se afina com esse reconhecimento. Eu não sei se esse reconhecimento ele traz a conexão e percepção interna de valor. São coisas diferentes. Mas esse reconhecimento ele pode ter vindo sim. E talvez agora você esteja se debatendo, né? Chegou esse reconhecimento, mas agora eu não quero mais isso aqui. Não faz mais sentido. E aí, né? O que eu faço diante disso? Como é que eu faço com isso? É sobre ascendente em Câncer. Saturno vai retornar à sua casa 9, um setor que fala de crenças, filosofias de vida, entendimento de mundo, especializações, né, estudos superiores, viagens, tudo aquilo que está distante do meio e entorno direto, tudo que não te é tão familiar e conhecido. É um setor também que fala sobre questões judiciais, processos judiciais. Então, esse retorno, ele provavelmente vai te convidar a explorar alguns processos ligados a percepções e entendimentos que você carrega, algumas crenças suas, que podem ainda fazer com que você tenha algum tipo de limitação para novos inícios e novas guinadas no seu âmbito profissional. Afinal de contas, o Saturno chegando ali na 10, ele vai falar
talvez de uma necessidade de um novo processo, uma nova estrutura relacionada a esse âmbito profissional. É possível que você olhe para aquilo que você já construiu hoje e entenda que talvez você precise agregar alguma coisa nisso que você já faz. Talvez você precise fazer trazer um novo braço, fazer um novo processo e juntar esse contexto todo, né? Até porque o Júpiter passando pelo seu ascendente vai fazer com que você queira expandir, com que você queira ampliar os seus horizontes. E aí precisa avaliar, né? O que te impede de fazer essa ampliação? Será que você tem algum bloqueio interno que está aí guardado dentro das suas crenças, dos seus valores e percepção de mundo, que faz com que você não consiga dar esse passo? Ou será que de repente você precisa buscar algum conhecimento, alguma estrutura em termos de fundamentação, de sabedoria, casa 9, para conseguir agregar isso ao seu trabalho, ou para conseguir trazer esse outro braço, ou para conseguir fazer esse movimento, que vai ser muito mais amplo, né? Afinal de contas, o trânsito de Saturno é sobre um ciclo de 30 anos. Se você tem ascendente no signo de Leão, Saturno vai retornar à sua casa 8, um setor que fala de perdas, crises, mortes, né? Literais, mas principalmente psíquicas, né? Processos psíquicos. Fala de renda compartilhada, da renda do outro, né? O seu par romântico ou o seu sócio, enfim. O que será que você segue mantendo muito arraigado internamente que precisa agora ser deixado para trás? Será que de repente você não está sustentando processos psíquicos com uma fachada, de repente, de que você precisa ajudar alguém, ou que talvez alguém não dê conta, ou isso ou aquilo, mas será que isso é verdade? Ou será que isso, de alguma maneira, inconscientemente te dá muleta para um processo seu? Se você tem ascendente no signo de Virgem, Saturno vai retornar à sua casa 7, né? E aí processos relacionados ao âmbito relacional, então se você está casada, casado, é bem possível que você tenha passado por uns perrengues aí nos últimos 2 anos e meio com Saturno transitando na sua casa 7. O casamento ele pode ter ficado chato, ele pode ter ficado moroso, pode-se ter criado um abismo emocional. Sabe quando você está do lado da pessoa, mas parece que você está distante, né? Fisicamente tá ali, mas em termos emocionais a coisa já foi há muito tempo. O Saturno ele traz esse esvaziamento, ele seca, né? Muitas vezes a área da vida em que ele está passando. Ou ele seca ou ele estrutura. Então, se você é casada e passou por esse trânsito sendo casada, pode ser que a relação ela tenha se estremecido um tanto. Agora, estremeceu, você conseguiu passar por isso, sobreviveu a esses perrengues, tem chance de longevidade. O trânsito de Saturno na 7 é sobre isso, né? Ou traz finalização, ou traz longevidade, quando consegue passar por aquele processo de perrengue. Porém, como ele vai retrogradar, esses temas que você achou que já estavam resolvidos, que os pinguinhos já estavam todos nos is, não estão. Deixa eu te falar, não estão. Essas questões elas vão emergir, elas vão voltar à pauta e você vai ter que lidar e falar sobre isso. E aí é sobre escolha, né? Eu quero manter, faz sentido eu manter, eu vou buscar aqui uma ferramenta, um mecanismo, uma ajuda, uma terapia de casal, sei lá o quê, para me ajudar a afinar, porque eu sinto que vale a pena investir nessa relação, ou já deu o que tinha que dar e eu preciso dissolver e soltar. Palavra bem psiana, inclusive, né? E aí preciso finalizar e colocar uma pedra nisso aqui. É possível também. E se você conheceu alguém durante esse período do trânsito de Saturno na sua casa 7, nesses 2 últimos anos, 2 anos e meio aí, esse trânsito ele pode ter feito com que essa relação talvez até se tornasse mais séria do que você imaginava, né? Tenha ganho um patamar um pouco mais estrutural mesmo, porque Saturno é sobre isso, o que não significa necessariamente que ela tenha sido tão empolgante, né? Apaixonante. Saturno não é sobre ser apaixonante, empolgante. Saturno é sobre colocar cada coisinha ali no seu lugar, né? Fazer de forma correta, bem ajustada. E aí, se essa relação ela iniciou durante esse processo, durante esse percurso, você tem chance, né? E se sobreviveu aos perrengues que esse Saturno também, com certeza trouxe em termos de distanciamento emocional e ajustes necessários, a probabilidade é que perdure. Ascendente em Libra, Saturno vai retornar à sua casa 6.
rotina, trabalho, hábitos, dia a dia, saúde, né? Bom, nos últimos 2 anos e meio aí, certamente você teve que disciplinar a sua rotina. Deve ter trabalhado muito, porque Saturno na casa 6 normalmente traz muito trabalho, bem workaholic, assim. Mas também teve a possibilidade, se você usou de forma inteligente e efetiva, de disciplinar a sua rotina, de construir, de moldar, de estruturar um novo hábito, inclusive relacionado à sua saúde e ao equilíbrio entre o tempo de ofício, de trabalho, e o tempo de desfrute, de se cuidar, de olhar para si, de olhar para as próprias necessidades, de estruturar a sua rotina a fim de que você possa ter ali na medida do possível. É óbvio que em alguns momentos a gente tem um pratinho mais bem equilibrado do que o outro, mas na medida do possível todos os pratinhos equilibrados. E aí o Saturno chegando ali na sua casa 7, ele vem trazendo algumas questões relacionadas ao seu relacionamento, né, afetivo romântico, caso esteja em um, que vai exigir com que você olhe para as questões, para essas questões, né? Ele já te deu um spoiler sobre isso, ele já está te trazendo algumas questões que vão fazer com que você precise reavaliar você dentro da relação, você e o outro. Só que antes disso, ele vai retornar à sua casa 6, talvez para te testar do quão certo você está daquilo que você quer. Se você está sobrecarregada em termos de tarefas diárias, talvez ele volte para que você tenha a capacidade e a firmeza de se posicionar e saber o que você aceita ou não aceita. Porque você tem vários papéis, tem várias personas dentro de você. Você não é só profissional, você tem outras. E será que você está conseguindo dar conta de todas elas? Ou será que você não vem sublimando algumas para conseguir dar conta e para provar algo a alguém ou talvez a você mesma? Então, acredito que esse retorno aí ele vai te convidar a ter esse olhar. Ascendente no signo de Escorpião. Saturno vai retornar à sua casa 5, né? E assim, ali com os 2 anos e meio dele transitando nesse setor, certamente você teve um pouco de privação em termos de desfrute, de prazer, de hobbies, de diversão, de aproveitar a vida mesmo, né? Os momentos de ócio, eles podem ter se tornado mais escassos. E esse Saturno chegando por ali, talvez venha te testar o quanto que você está conseguindo lidar e equilibrar esse processo, essa balança, né? Como é que ele, chegando ali na sua casa 6, trazendo para você mais trabalho, mais necessidade de ter mais estrutura para dar conta de equilibrar os seus pratinhos, será que você entendeu o recado ou ainda tem alguns ajustes que precisam ser feitos nessa dinâmica? E claro que a casa 5 ela também fala de filhos para quem os tem e aqueles que nos são caros, que nos são queridos, né? Então o Saturno chegando na sua casa 5 novamente, talvez te traga algumas demandas com as quais você tenha que dar conta, que você tenha que se desdobrar, relacionadas a parentes próximos, relacionadas ao seu lar, inclusive, né, já que Saturno rege sua casa 3 e casa 4, e aí você vai ter que equalizar esse processo. Provavelmente vai ter menos tempo para ficar com essas pessoas, mas talvez tenha demandas vindas dessas pessoas e que você, de alguma maneira, vai ter que entender aí dentro do seu processo, dentro daquilo que você, dentro do quanto você alcança, né? Você não é um polvo, até onde você vai, o que é possível você dar conta, né? Será que você vai ter que pedir ajuda para alguém? Será que você vai ter que contratar alguém para te auxiliar com o seu filho, com a sua filha, ou para cuidar de algum parente ou alguma dinâmica nesse processo? Ou como que você pode fazer com que essas pessoas que lhe são caras de alguma forma tenham uma maior autonomia, para que não sejam tão dependentes e não necessitem tanto da sua presença física e emocional. Ascendente em Sagitário. Saturno vai retornar à sua casa 4, um setor que fala de base emocional, família, origem, passado, infância, memórias. É possível que alguns processos ali relacionados a todas essas dinâmicas que você achava que já tinham sido dissolvidos, perdoados, trabalhados internamente e inconscientemente, retornem à tona. Tenha atenção apenas para que você não volte a reproduzir
ou volte a se conectar e trazer para si processos que não são saudáveis e que vão te trazer um peso e um bloqueio numa dinâmica que você vinha buscando até então, conseguir se libertar e sair desse mesmo embrulho, vamos assim dizer. De toda forma, ele retornando ali, caso essas questões venham à tona, eu enxergo também como um chamado para que você olhe e fale assim, então isso aqui que eu achei que eu já tinha, né, resolvido 100%, e se é que a gente resolve 100% alguma coisa, né, eu acredito muito que a gente vai acessando camadas, ele vai te fazer olhar alguns processos que você achava que já estavam solucionados. Até porque Plutão está passando na sua casa 3, que é uma casa que fala de primeira infância também, dentre outros temas. Então, muito provavelmente você vem ressignificando, você vem transmutando, você vem renascendo internamente. E aí esse Saturno, ele vai chegar ali para te mostrar ainda algumas coisinhas que precisam ser olhadas. Um outro ponto que esse Saturno na 4 pode fazer com que você tenha que encarar são algumas demandas familiares. Talvez você tenha que lidar com algumas demandas familiares que te tomem tempo, te tomem partes suas internas com as quais você talvez não quisesse lidar, mas que vá ser acionado justamente por essa demanda. Então, pode ser que um pai, uma mãe fique doente, tenha alguma questão de saúde e que você tenha que assumir assumir essa questão, ajudar de alguma maneira, e talvez isso seja um grande BO para você, dependendo de como foi essa dinâmica familiar, né? Até porque, né, porque é família que necessariamente existe ali uma conexão saudável. A conexão, ela existe, mas não necessariamente ela é saudável. Às vezes ela te traz muita toxicidade, então vai depender de como tá essa dinâmica, porém, o tema é esse, você vai ter que lidar com esses processos aí. Tá? Ascendente no signo de Capricórnio. A gente está falando de Saturno retornando à sua casa 3. E vamos lembrar que de maio até agora, até setembro, né? Ele estava ali na sua casa 4, então talvez você tenha tido durante esse período algumas demandas familiares com as quais você teve que dar conta, você teve que assumir alguns processos familiares. E agora esse Saturno retornando à sua casa 3, ele vai falar sobre você reavaliar, reestruturar, observar como é que você lida com o seu processo de comunicação, de ensino, de aprendizado, quão rígido você é com você mesmo, lembrando que você tem um ascendente em Capricórnio, portanto ele é regente do seu mapa, né? Como é que você lida com isso? E talvez também seja sobre uma chamada para os parentes, né? Porque a casa 3 também fala de parentes próximos, irmãos, tios, primos, né? O meio entorno direto de alguma maneira. Talvez seja um chamado para que essas pessoas também façam parte de processos que o Saturno na casa 4 tenha vindo desenrolar ou esteja dando um preview aí de que vai te trazer, né? Algum tipo de BO, algum tipo de problema com o qual você vai ter que lidar, e aí esse Saturno voltando a 3 também pode significar você chamando outras pessoas para participarem dessa dinâmica, cada um assumir a sua responsabilidade, cada um pegar a parte que lhe cabe para dar conta de trabalhar esses processos. Afinal de contas, você não tem que carregar o mundo nas costas. Ascendente no signo de Aquário. A gente está falando de Saturno retornando à sua casa 2, que é um setor que fala de ganho, gasto, mas também de autoestima, de valor pessoal. Me parece que tem algumas questões ainda relacionadas à forma como você se enxerga, o quanto você enxerga o seu valor, o quanto você contribui através do seu serviço, através do seu trabalho para a vida das outras pessoas, que ainda precisa ser melhor reajustado e melhor reavaliado. Talvez alguns aprendizados que ele veio te trazendo durante esse processo ainda não tenham sido internalizados. Pode ter sido um momento aí, né, desde o começo de 2023, com esse trânsito de Saturno aí pela sua casa 2, que talvez você tenha reavaliado, reestruturado a sua dinâmica financeira. Só que tem algo na forma como, talvez na forma como você ainda se enxergue, ou na forma como você enxerga o dinheiro, em como você lide com o dinheiro, ou o que o dinheiro representa para você, que ainda precisa ser melhor trabalhado e melhor mensurado para que você consiga criar uma estrutura sem peso, sem culpa. O que será que você ainda precisa enxergar sobre si mesma e sobre como você percebe o seu valor
diante da sua contribuição. Ascendente em peixes, a conversa é com você mesma, né? Saturno vai voltar para o seu ascendente. E eu sei que ali desde o começo de 2023, você vem reestruturando, fazendo assim, ó, um 360 na forma como você se coloca no mundo, na forma como você se percebe, na sua relação com o seu corpo, na sua percepção sobre o que você quer mostrar para o mundo, o que você quer daqui para frente, porque a casa 1 é sobre início. E aqui também a gente tem a questão da vitalidade, da saúde, do corpo físico, do autocuidado. O Saturno, ele vem trazendo talvez algumas limitações, algumas restrições com as quais você teve que lidar, inclusive físicas, porque na verdade o que ele quer é que você tenha disciplina e maturidade, responsabilidade, autorresponsabilidade diante de si, diante da sua vida. E para isso você precisa dizer alguns nãos para os outros também, mas principalmente para si mesma. Talvez você tenha que abdicar de algumas coisas para que você consiga alcançar algo que você quer construir lá na frente. E isso passa, inclusive, pela sua saúde física, emocional e mental. E espiritual, né? Porque Saturno, inclusive, rege sua casa 12, que abre lá no signo de Capricórnio. Então, como é que você vem lidando com todas essas esferas na sua vida? De quais coisas você abriu mão para que você pudesse conquistar, fundamentar e solidificar outras muito mais duradouras e longínquas? Passa por esse viés, né? Esse retorno de Saturno ao signo de Peixes vai fazer com que você tenha que observar que talvez alguns pontos ainda precisem ser melhor elaborados. Você vem formando essa imagem que você está, né, moldando para apresentar para o mundo. E ele vai fazer com que você identifique que talvez ainda tenha ali um parafuso que você precisa apertar, tenha um detalhe ou outro que você acha que você já cuidou, que você já olhou, e que tá tudo bem, né, em termos mentais, em termos físicos, em termos espirituais, já fez seus exames, está fazendo atividade física, tá cuidando da sua alimentação. E que bom, parabéns, né, porque o Saturno aí, ele também te traz a possibilidade dessa estruturação e de firmar esses hábitos, né, esses hábitos para a vida, para levar isso para a vida, que vai te trazer uma colheita muito boa, muito saudável. Mas talvez ainda tenha alguns pontinhos que precisem ser olhados. Fique atenta à sua vitalidade, à sua energia. Você pode sentir uma queda, pode trazer algum probleminha de saúde que talvez você não estivesse contando, né? Isso pode se apresentar. Porém, acho que a melhor forma de olhar para esse retorno de Saturno aí é falar assim, tá bom, diante de tudo isso que eu já vim reestruturando, diante de tudo isso que eu já emoldurei aqui, que eu já trabalhei e tal, como é que eu posso criar uma base ainda mais firme de mim mesma, em que eu seja inteira de mim, em que eu me sinta confortável comigo, porque ele te dá a possibilidade de afinco, de estruturação, de firmeza, de solidez, de base interna, sem depender necessariamente que alguém te diga algo ou para onde ir, né? Olhar sobre esses processos em si mesma e assim poder ir para o mundo muito mais leve, que não precisa ser rígido, não precisa ser pesado. Aliás, isso é um ponto que pode ser trazido aí para você, um pouco de chibata, né? Cuidado com isso, não precisa ser necessariamente assim. Pode ser firme, pode ser estável, pode ser duradouro e pode ser estrutural, se a gente souber usar a luz de Saturno ao nosso favor. Certo, meus amores? Para Saturno retrógrado em Peixes, é isso, vou ficando por aqui. Deixem aqui para mim nos comentários se vocês já estão sentindo a chegada do Senhor dos Anéis, o barbudinho velho, né? Chegando aí, dando aquela cobrada, te entregando um checklist do que falta, né? Ou te entregando um diplominha. Na verdade, o diploma ele vai vir só depois, né? Por agora ele vai ver ali o que tá faltando ainda, passando o pente fino. Faz parte. Aproveite para melhorar o que é possível até fevereiro de 2026, quando ele ingressará em definitivo em Áries, né? E aí um pouco do que você já viu sendo trabalhado de maio até agora é chibata pra frente, tá bom? Mas esse é papo para depois. Deixa aqui também nos comentários temas que vocês gostariam que eu abordasse, que eu gravasse, trouxesse aqui para o nosso espaço, porque esse espaço ele é nosso. Aqui a gente cresce, evolui e enriquece em termos espirituais juntos, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.